de João Ferreira, o velho Juca, né, que ofereceu o pescoço para ser degolado, né? E com isso banhar, porque o intento dele, ele falava que as pedras tinham que ser banhadas de sangue, né? Porque quando isso acontecesse, ia acontecer o desencantamento do rei Dom Sebastião. Bom, na propaganda, ele falava que as pessoas que contribuíssem com seu sangue, quem fosse pobre ia ficar rico, quem fosse velho ia voltar a ser jovem novamente, quem fosse escravo ia obter a liberdade. E daí começou aquela embriaguez, né? Aquela loucura dos sacrifícios. Então, entre tantas atrocidades que lá aconteceram, né? Tem um fato também de que eles mataram, a intenção deles era matar também um grande número de crianças, porque o sangue de criança é um sangue puro e aquilo ia contribuir até para a pressa do desencantamento, né? Então aí eles diziam que as crianças eram anjos e começaram a fazer asas com as próprias palhas de catulé, né? E de cima das pedras eles mandavam os anjinhos voar. Lógico, elas caíam, né, mortas e o sangue delas eram, né, eles ungiam a pedra, as pedras, né? E teve também o caso de Isabel, que era esposa, uma das esposas de João Ferreira, ela estava grávida, né? Na hora que pegaram o facão para passar na barriga dela, para cortar, ela pediu, né, que não fizesse aquilo, mas eles disseram que iam apressar aquela situação, porque ela não ia sentir, para ela não sentir a dor do parto nem a dor, né, da morte. E o filho rolou na pedra, né? Ela foi decepada. E os encarregados desse sacrifício era Carlos Vieira, né, e Juca, que eles eram irmãos, né? Tem o caso também de uma viúva que pegou dois filhos, né? Um foi sacrificado e o outro conseguiu fugir. Que esse foi o que encontrou, né, o Manuel Ledo, né, e fez um relato do que estava acontecendo lá na Pedra Bonita. Então foi um grande número assim de pessoas que foram sacrificadas, né, no intuito do desencantamento do rei Dom Sebastião. Isabel, que anteriormente foi sacrificada, a que estava grávida, ela era irmã do primeiro rei da Pedra do Reino, de João Antônio. Inclusive, ela era esposa de João Ferreira. E João Ferreira também aproveitou a situação e sacrificou a outra esposa dele, Josefa, que por sinal também era esposa de João Antônio, o primeiro rei da Pedra do Reino. O sacrifício de Josefa, na verdade, ela levou 70 facadas, né? Foi uma coisa horripilante, né? E, bom, dentro desses sacrifícios todos, também foram mortos um grande número de animais de sela e também de cães, né? De cachorros, que até diziam que quando o reino desencantasse, eles iam ser os dragões lá do reino. O prefeito da comarca de Flores, em ofício dirigido ao governador da província de Pernambuco, contou como o massacre começou. João Ferreira, homem hostil, péssimo e esquisito, aclamando-se rei, tratou de trazer aos povos rústicos sujeitos a umas ideias supersticiosas, dizendo-lhes que para a restauração do reino tornava-se necessário que fossem imoladas as vítimas de homens, mulheres e meninos, e que em breve dias ressuscitariam todos e que ficariam imortais, sendo esses sacrifícios úteis para regar o campo encantado com sangue humano e dos inocentes,
depois do que apareceriam as maiores riquezas do mundo, e que todos os pardos do lugar ficariam mais alvos que a própria lua, de maneira que assim pôde conduzir os povos ignorantes às suas falsas declamações e péssima doutrina, e conseguiu que alguns pais entregassem seus filhos ao cutelo do sanguinário tigre. Ao ler, né, os relatos de Antônio Ático de Souza Leite, feito 36 anos depois do massacre da Pedra do Reino, percebemos a dureza e a crueldade, né, que se instaurou naqueles dias. O vaqueiro José Gomes, que fugiu, né, do local naqueles dias mais fatídicos, ele relata ao major que as cenas terrorosas, uma delas eu me lembro bem, que foi um dos integrantes da seita chamado de João Pilé, e ele salta de uma pedra com seus 2 netos no braço. Inclusive, Antônio Ático de Souza Leite, tempo depois de sua pesquisa, encontrou seu filho, né, em uma das fazendas que ele andava, e o filho José Pilé contara que o pai passara muito tempo se restabelecendo, né, das fraturas que teve com aquela queda. Mas, infelizmente, os 2 netos eles morreram na ocasião. Outra cena terrorosa que foi relatada pelo vaqueiro e também registrada no desenho do padre Francisco Correia foi a cena dos algozes, Carlos Vieira e José Vieira, quando um deles, José Vieira, levou seu próprio filho à pedra do sacrifício e decepa-lhe primeiramente com um golpe de falcão o seu braço, enquanto a criança, né, em gritos de clamor. Então essa cena ela foi muito forte nos relatos, né, e mostram como esse massacre foi terrível e foi cruel. O massacre é ainda narrado na mesma carta do padre Antônio Gonçalves, na qual relatou: dizia que o reino se desencantava e restaurava com o sangue dos inocentes, e cada pai de família dava 2 ou 3 filhos para serem assassinados e os pais terem maior parte na restauração, cujos pais entregavam seus filhinhos de muito livre vontade, e os filhinhos gritavam, choravam e pediam aos pais que não os deixassem matar. E agarrados com eles diziam: não, meus filhos, não há remédio, não há remédio. E o Santidade dizia que se viessem as tropas, não temessem nada, e gritassem: viva nosso rei João Antônio, viva a nossa liberdade, viva a nossa religião, vivas e mais vivas. As mulheres, vendo os maridos morrendo em seus pés, não corriam, só esperando o desencanto premeditado, e só vieram desenganar depois de tudo consumado. Eles não enterravam os mortos, só esperando brevemente a restauração, e gritavam na guerra: é tempo, é chegado o tempo, chegou o tempo, viva, viva. O vaqueiro José Gomes ele estava presente, né, nos momentos do sacrifício, de lavar as pedras com sangue, e aterrorizado com a situação que fugia do controle, ele fugiu, né, e embrenhado nas matas já há quase 2 dias, chegou até o major Manuel Pereira. E ao ouvir os relatos das cenas terrorosas do massacre, das mortes que sucediam ali, o major Manuel Pereira não esperou, também tinha a insistência dos seus irmãos, que também ficaram muito espantados, né, com vontade de intervir na situação, juntou alguns homens que estavam na vizinhança e outros que foram encontrando pelo caminho. Há um registro de que eles se armaram de cartuchos e espingardas, 26 homens, acrescidos de outros que encontravam pelo caminho, e partiram em confronto com esses rebeldes que estavam realizando esses sacrifícios no sítio da Pedra do Rei. Quando o Major Manuel Pereira chegou até a Pedra Bonita, João Ferreira já não era mais o rei dos sebastianistas, e havia sido morto por Pedro Antônio, irmão do primeiro rei João Antônio, que estava revoltado pela morte de suas 2 irmãs. Ele havia dito aos sebastianistas que Dom Sebastião tinha lhe aparecido em sonho e lhe dito que só faltava o rei João Ferreira para o reino desencantar. João Ferreira foi morto
e teve seu corpo amarrado pelas mãos e pelos pés em 2 árvores. Antônio Ático narra a horrível morte de João Ferreira em seu relato. As pessoas que estiveram no reino são concordes em afirmar, sem admitir a mínima contestação, isso desde aquela época até hoje, que viram-se forçadas a quebrar a cabeça de João Ferreira, a extrair-lhe as entranhas e a atar o seu cadáver de pés e mãos naquelas árvores, por causa dos berros, das roncarias e dos sinistros movimentos que ele, depois de morto, executava com a boca, com o ventre e com os braços. Em decorrência de tantos cadáveres insepultos, né, não houve mais condições de se permanecer naquele local, ali na Pedra do Reino. Então, a sede do reino ela foi transferida, né, lá para um local chamado Os Embuzeiros, né, lá nos Embuzeiros mesmo. Então, foi aí lá nos Embuzeiros, né, foi nesse período dessa transferência do rei que houve o combate, né, quando chegou o coronel Manuel Pereira da Silva, né, que veio destruir o arraial sebastianista. Houve um desencontro com o irmão dele, né, com Simplício. Então, o coronel Manuel Pereira, né, aliás, o major, que na época ele era o major da Guarda Nacional, o major Manuel Pereira, quando ele se aproximou com a tropa dele, né, as mulheres estavam armadas de cacetetes, de paus, pedaços de paus. Né, elas partiram para cima dele e derrubaram ele do cavalo. Né? E daí, depois, houve um combate e depois o coronel Simplício também ali chegou. Né? E foi praticamente uma guerra. Nesse combate, aí o coronel Simplício, ele perdeu 2 irmãos, Alexandre e Cipriano, né? Que inclusive, depois eles tiveram sepultura lá na sede, lá em Vila Bela, na Igreja do Rosário. Os corpos deles estão enterrados lá. Praticamente, né, o arraial sebastianista ele foi destruído. Né? Durante o combate, o rei Pedro Antônio ele também foi morto, né, pelas tropas. E as pessoas, algumas foram aprisionadas, né, outras elas tiveram morte e as crianças elas foram distribuídas entre as famílias na região do Pajeú, né, para as pessoas criarem. Né? E algumas até foram cumprir penas em Fernando Noronha, como o caso do Gonçalo José dos Santos e um Manuel Tomás. Eles foram cumprir pena lá em Fernando de Noronha. Né? O ofício do prefeito da comarca de Flores ainda narrou o encontro da tropa com os sebastianistas. Distante deste lugar da desordem 8 léguas, já perto, encontraram a Pedro Antônio, assassino do bárbaro João Ferreira, coroado com uma coroa de cipó tomada ao seu antecessor, e acompanhado de um grupo de homens e mulheres que gritavam em altas vozes: "Cheguem que não os tememos, e acudam-nos as tropas do nosso reino." E com tais alaridos principiaram a brigar-se, e os desordeiros puderam logo, a cacete, a espada com que brigavam, matar 6 homens da tropa e ferirem a 4, entre os quais mortos foram os cidadãos Alexandre Pereira da Silva e Cipriano Pereira, irmãos do comissário, perda esta sensível. Uma parte do registro de Antônio Ático de Souza Leite é muito tocante, foi quando ele fala do padre que retornou 2 meses depois do massacre para realizar a missa e enterrar os corpos. E ele dizia assim: "Vem o padre Francisco